Era para ser só mais uma corrida. Mas quando ele olhou pelo retrovisor, o passageiro tinha sumido. E o problema é que ele nunca abriu a porta. Alexandre era motorista de aplicativo há 5 anos. Acostumado com a madrugada, ele sempre dizia que era durante a noite que se ganhava mais dinheiro e também onde se via as coisas mais estranhas. Entre bêbados falantes, casais brigando e passageiros que insistiam em fumar escondido no banco de trás, ele achava que já tinha visto de tudo. Até a noite em que pegou uma corrida na estrada 93. Uma via pouco movimentada, que cortava a zona rural entre 2 pequenas cidades do interior do Paraná. Era uma região onde o sinal de celular sumia completamente e as luzes da cidade desapareciam no retrovisor como se fossem engolidas pelo escuro. Naquela noite, Alexandre estava na metade do seu turno quando recebeu a notificação de corrida. O ponto de partida: um acostamento na beira da estrada 93. Mesmo estranhando, aceitou afinal, era uma corrida longa e bem paga. Ele não sabia que aquela seria a última vez que dirigiria por aquela rota com tranquilidade. Chegando no local indicado, ele reduziu a velocidade e encostou. Não havia sinal de casas próximas, nem nenhum poste de luz. Tudo era envolvido por um breu quase sólido. Quando parou o carro, Alexandre olhou para os lados, mas não viu ninguém. Estava prestes a cancelar a corrida, quando uma figura surgiu do mato à direita. Um homem alto, magro, vestindo um paletó escuro, e que caminhava com uma estranha rigidez. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, sentando-se no banco traseiro. Alexandre cumprimentou, mas não obteve resposta. Apenas recebeu uma mensagem automática no aplicativo: siga para o destino. O local indicado era uma vila afastada, a quase 40 minutos de estrada. Conforme dirigia, Alexandre tentava puxar conversa, mas o homem permanecia em silêncio absoluto. O mais estranho é que, mesmo no escuro, ele sentia que o passageiro observava fixamente pelo retrovisor. Uma tensão incômoda tomou conta do carro. Então, em determinado ponto da estrada, o ar-condicionado começou a soprar um ar absurdamente gelado, apesar de estar desligado. O rádio ligou sozinho e sintonizou em uma estática aguda. Foi aí que Alexandre olhou pelo retrovisor e o passageiro havia sumido. Desesperado, Alexandre freou bruscamente e saiu do carro. Procurou ao redor, vasculhou o banco traseiro, conferiu as portas, tudo. Não havia sinal de que alguém sequer tivesse entrado. Nenhuma pegada, nenhum vestígio no assento. O passageiro simplesmente evaporou. Trêmulo, ele entrou no carro e tentou reiniciar o sistema do aplicativo, achando que era algum bug. Mas ao abrir o histórico de corridas, aquela última corrida não estava registrada. Era como se nunca tivesse existido. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, resolveu retornar para a cidade. Mas ao virar o carro, percebeu algo ainda pior. A estrada não levava mais ao ponto de origem. Era como se estivesse preso num loop. Por mais que dirigisse, os marcos da estrada se repetiam. A mesma árvore torta, o mesmo poste quebrado, a mesma placa enferrujada dizendo reduza a velocidade. Ele estava preso ali, dentro de uma estrada que parecia não ter fim. A cada quilômetro, sentia que o ambiente se tornava mais opressor. O cheiro dentro do carro mudou. Um odor de terra molhada, misturado com algo podre. E então, em um piscar de olhos, ele viu o passageiro novamente. Sentado, imóvel, com um leve sorriso, e os olhos completamente brancos. Alexandre perdeu o controle do carro e saiu da pista. O veículo capotou, rolando 3 vezes antes de parar em meio a um campo aberto. Quando recobrou a consciência, estava sozinho. O passageiro havia desaparecido novamente. Com ferimentos leves, ele caminhou até encontrar ajuda. Uma viatura da polícia o resgatou no acostamento, e ao relatar o que aconteceu, os agentes apenas se entreolharam. Um deles comentou, quase em sussurro: "Você é o terceiro essa semana a ver esse homem. Todos os relatos são iguais. E todos deram carona na estrada 93. Intrigado,
Alexandre voltou dias depois para o local, durante o dia, tentando encontrar alguma explicação. E foi ali, próximo ao ponto onde ele havia parado, que encontrou uma cruz de madeira fincada no chão. Nela, lia-se o nome de um homem que morrera atropelado por um motorista de aplicativo, há exatos 5 anos, no mesmo dia da corrida. Depois daquele episódio, Alexandre nunca mais dirigiu à noite. Se afastou completamente da profissão, mudou de cidade e tenta levar uma vida normal. Mas até hoje, em certas noites, ele sonha com um cheiro podre no carro. Sonha com os olhos brancos no retrovisor. E sonha com a voz que finalmente ouviu naquele último momento, sussurrando em seu ouvido: "Obrigado pela carona." Agora me conta, você teria coragem de dirigir por uma estrada onde motoristas veem o mesmo passageiro e todos eles desaparecem sem deixar rastro? Comenta aqui embaixo, e se quiser mais histórias assim, já se inscreve e ativa o sino. Nos encontramos no próximo relato, se você ainda estiver por aqui. Toda noite, exatamente às 3h12, ela pedia um carro no mesmo endereço. Sempre sozinha. Sempre em silêncio. Mas ninguém sabia que ela já estava morta. Bruno era um motorista experiente. Já tinha trabalhado em várias capitais do Brasil, mas nos últimos meses estava rodando pelas madrugadas em Belo Horizonte, onde o movimento era intenso, mas o clima da cidade era mais tranquilo, pelo menos era o que ele pensava. Ele sempre começava o turno às 21h e rodava até o sol nascer. Tudo mudou numa madrugada de quarta-feira, quando o aplicativo notificou com uma corrida em comum. O ponto de partida era um antigo sanatório desativado nos arredores da cidade. O local era conhecido entre os moradores mais antigos como a Colina dos Esquecidos, um nome mórbido herdado dos tempos em que o hospital tratava pacientes com doenças mentais em condições precárias. Bruno quase recusou a corrida, mas o valor era acima da média, e a curiosidade o venceu. Chegando lá, ele ficou parado em frente ao portão enferrujado, observando o prédio escuro e tomado pelo mato. Foi então que uma mulher surgiu andando devagar, saindo da lateral do terreno. Cabelos longos, pele pálida, olhos fundos. Ela entrou no carro sem trocar uma palavra, e apenas uma frase apareceu na tela: "Destino, Rua Caeté 134, não pare no caminho." Bruno estranhou a mensagem. Nunca tinha visto instruções como aquela no aplicativo. Ele confirmou a corrida e seguiu o trajeto indicado. A mulher permaneceu em absoluto silêncio, com as mãos repousadas sobre o colo e os olhos fixos na estrada. À medida que ele dirigia, uma névoa começou a cobrir o caminho, algo incomum para aquela região. O GPS falhava constantemente, os sinais de celular sumiam e as ruas que ele conhecia pareciam estar diferentes. As casas pareciam abandonadas, as luzes dos postes oscilavam, e o clima no carro era sufocante. Bruno tentava puxar assunto, mas ela não respondia. Apenas olhava para a frente. A certa altura, ao passar por um cruzamento, ele avistou uma criança no canto da rua. Estava parada, descalça, olhando diretamente para o carro. Mas quando Bruno virou o rosto para checar melhor, a criança havia desaparecido. E o mais assustador, a passageira sorriu. Um sorriso discreto, gelado, quase imperceptível. Foi nesse momento que o celular de Bruno vibrou. Era uma nova mensagem no aplicativo. Mas o conteúdo o deixou arrepiado. "Você desviou da rota. Volte antes que ela perceba." Assustado, Bruno tentou refazer o caminho, mas a estrada parecia não colaborar. Era como se tudo tivesse mudado. A cada rua que ele entrava, acabava no mesmo ponto de origem. A Colina dos Esquecidos. A mulher, agora, o observava pelo espelho com os olhos negros, sem brilho. Bruno suava frio. Tentava encerrar a corrida, mas o aplicativo travava. O rádio ligava sozinho e tocava uma música antiga, distorcida. Ao olhar para o banco traseiro pelo retrovisor, ele percebeu que as roupas dela estavam molhadas, como se tivessem sido retiradas de um rio. Então, do nada, ela falou. Uma voz seca, baixa, quase inaudível. "Você viu a criança. Não devia." Em desespero, Bruno parou o carro no meio da estrada e saiu correndo. Mas quando olhou para trás, o veículo estava vazio. Nenhuma passageira, nenhuma mala,
nenhum sinal de que alguém sequer tinha entrado. E pior, a corrida continuava ativa no aplicativo, com o tempo rodando como se ele ainda estivesse transportando alguém. Foi então que ele recebeu a última mensagem. 3 palavras. 3 malditas palavras. Ela ainda está. Bruno correu até um posto de gasolina nas redondezas e pediu ajuda. Um funcionário mais velho, ao ouvir o relato, perguntou se por acaso a corrida tinha sido iniciada às 3h12. Quando ele confirmou, o homem ficou pálido. Disse que há anos motoristas de aplicativo relatavam coisas parecidas naquela região. Sempre às 3h12. Sempre com uma mulher pálida saindo do antigo sanatório. A história contada entre os mais antigos dizia que, na década de 70, uma paciente fugiu do hospital durante a madrugada. Ela estava grávida, foi perseguida pelos enfermeiros e acabou se jogando em um rio próximo. O corpo só foi encontrado dias depois, já em decomposição. Desde então, lendas diziam que ela vagava pelas ruas à procura do filho que nunca nasceu. Bruno não quis acreditar, mas ao checar o histórico do aplicativo, percebeu algo ainda mais bizarro. Aquela corrida estava registrada com a data de 1974. Ele tirou prints, tentou denunciar o ocorrido ao suporte, mas os registros simplesmente sumiram do sistema horas depois. Bruno abandonou a cidade e deletou todas as contas de motorista que tinha. Passou a trabalhar com entregas durante o dia e nunca mais saiu de casa depois do pôr do sol. Mas até hoje, em noites chuvosas, seu celular toca exatamente às 3h12. Quando ele atende, ninguém fala nada. Só se ouve uma música antiga, distorcida, vinda de algum lugar muito, muito distante. E você? Já parou para pensar se aquele passageiro silencioso no banco de trás realmente é humano? Comenta aqui o que achou da história e se já viveu algo parecido. Se inscreve no canal para mais relatos como esse. E toma cuidado com as corridas que aparecem de madrugada. A última corrida de um motorista pode ser também a última coisa que ele vê na vida. E às vezes, o passageiro não está indo a lugar nenhum. Ele está voltando do inferno. Carlos era um motorista de aplicativo conhecido por sua pontualidade e simpatia. Rodava em Salvador, sempre à noite, aproveitando o frescor da madrugada e o trânsito mais leve. Trabalhava assim há mais de 3 anos, sem nunca ter tido qualquer problema grave. Mas naquela noite em especial, algo estava diferente. Ele já havia encerrado o aplicativo e estava a caminho de casa, satisfeito por ter batido a meta do dia. Mas, ao parar em um semáforo perto de um cemitério antigo na região do Cabula, seu celular vibrou com uma notificação insistente, uma corrida com bônus extra de R$80. Carlos hesitou. A corrida partia de um beco estreito ao lado do cemitério e o destino era uma estrada rural fora da cidade. O aplicativo alegava alta demanda e recompensa especial. Tentado pela quantia, ele aceitou. Virou à esquerda, entrou na ruela escura e esperou. 2 minutos depois, uma mulher apareceu caminhando devagar, de cabeça baixa. Entrou no carro, sentou-se no banco de trás e disse com voz baixa, seguindo pela estrada dos coqueiros, sem desviar. Carlos confirmou o trajeto e iniciou a corrida. A estrada dos coqueiros era pouco movimentada, cercada por mato e sem iluminação. A passageira permanecia calada, mas havia algo nela que o incomodava. O cheiro. Era um cheiro forte, de flores mortas, terra molhada e algo podre. Ele tentou puxar conversa, mas ela não respondeu. Apenas olhava para o vazio. Quando passaram pelo primeiro quebra-molas, o rádio do carro ligou sozinho e tocou uma música antiga, que Carlos jamais se lembrava de ter no pendrive. A mulher então murmurou: "Essa era a música do meu velório." O sangue de Carlos gelou. Ele se virou levemente, tentando disfarçar o medo, e perguntou: "Como assim?" Ela respondeu com um leve sorriso: "Hoje faz 7 anos, exatos." Na tentativa de manter a calma, ele riu nervoso, achando que era uma brincadeira. Mas, ao olhar pelo retrovisor, algo paralisou. O reflexo da mulher não aparecia. O banco estava vazio. Ainda assim, ele sentia claramente o peso dela no assento e ouvia a respiração suave no interior do veículo. A estrada começou a mudar.
Os coqueiros que cercavam o caminho agora pareciam mortos, com os troncos retorcidos e folhas secas pendendo como dedos quebrados. A estrada, antes asfaltada, deu lugar a um chão batido de terra, e a névoa ficou mais densa. Carlos tentava manter a sanidade, mas o medo tomava conta. De repente, uma figura surgiu no meio da estrada. Ele freou bruscamente. Era um homem sem olhos, com os braços pendendo de maneira disforme. "Eles estão esperando", a passageira disse. "Você não pode atrasar." O homem desapareceu como fumaça. Carlos não aguentava mais. Gritou com a mulher, mandou que saísse do carro, mas ela apenas respondeu: "Você aceitou. Agora deve cumprir." O celular dele vibrou novamente. Ao olhar a tela, a corrida não mostrava mais o destino. Só uma contagem regressiva em vermelho. 0h04, 0h03, 0h02. Carlos pisou fundo e tentou retornar à cidade, mas a estrada agora era um looping. Ele passava pelos mesmos pontos repetidamente. As árvores tinham os mesmos galhos, os mesmos pássaros mortos no chão, e o rádio repetia a mesma canção fúnebre sem parar. Carlos começou a perder a noção do tempo. Parecia que horas haviam se passado, mas o relógio do carro marcava apenas minutos. A passageira, por fim, falou novamente, agora com uma voz que não parecia humana: "Chegamos." Carlos olhou ao redor. Estavam diante de uma casa decrépita, enfiada no meio do matagal. Ela abriu a porta e saiu, caminhando em direção à entrada. No mesmo instante, Carlos recebeu uma última mensagem no celular: "Corrida finalizada. Avalie o passageiro." Sem pensar duas vezes, ele fez o retorno e saiu daquele lugar o mais rápido que pôde. Quando voltou à cidade, já era dia. Seu carro estava coberto de barro, folhas e um forte cheiro de podridão impregnava o estofado. Ao verificar o histórico de corridas no aplicativo, a última viagem não constava. Em seu lugar, havia uma corrida encerrada 7 anos antes, no mesmo horário e com o mesmo destino. O passageiro. Nome não identificado. Foto ausente. E a placa do carro era a mesma de um veículo que aparecia em uma notícia antiga que ele acabou encontrando dias depois. Um motorista chamado Carlos havia desaparecido exatamente naquela estrada em 2016. O carro nunca foi encontrado. Carlos largou o aplicativo e nunca mais dirigiu à noite. Seu carro começou a apresentar problemas inexplicáveis e, vez ou outra, o rádio ainda ligava sozinho às 3h18 da manhã, tocando a mesma música antiga. Ele tentou vender o veículo, mas ninguém aceitava ficar mais de um dia com ele. Dizem que a mulher ainda aparece na mesma rua, pedindo carona para a estrada dos coqueiros. E o pior, a corrida sempre tem bônus. Sempre parece tentadora. Então, da próxima vez que seu aplicativo oferecer uma corrida fácil e bem paga perto de um cemitério, pense 2 vezes. Pode ser que o passageiro esteja indo para casa, ou te levando pro lugar de onde ele veio. Se você curte histórias como essa, já deixa o like, comenta o que faria no lugar de Carlos, e se inscreve para não perder os próximos relatos sobrenaturais da madrugada. Existem lugares no Brasil onde o sinal de celular desaparece, a estrada parece não ter fim, e o perigo não vem só dos acidentes. Em trechos esquecidos pelo tempo, o que te espera pode ser algo que já morreu há muito tempo. Eduardo era caminhoneiro há mais de 20 anos. Um veterano de estrada, daqueles que conhecem o cheiro da chuva a quilômetros de distância e reconhecem a textura do asfalto só de ouvir o som dos pneus. Seu trecho preferido era a Transamazônica, mas uma das rotas que ele mais temia era a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Um caminho longo, solitário e repleto de histórias que os motoristas contavam nas paradas. Histórias de carros que sumiram, caminhões que foram encontrados abandonados e corpos nunca localizados. Eduardo nunca deu ouvidos. Era cético. Só acreditava no que podia ver no retrovisor. Mas numa madrugada úmida de junho, enquanto cruzava um dos trechos mais desolados da rodovia, ele viu algo que não fazia sentido. Algo que desafiava toda sua lógica, sua experiência e sua sanidade. Eram quase 3 da manhã.
A neblina invadia a estrada como uma cortina espessa e os faróis do caminhão pareciam ser engolidos pela escuridão. Eduardo ouvia apenas o ronco constante do motor e o chiado suave do rádio, sintonizado numa estação que tocava música brega sem parar. Foi então que viu uma figura no acostamento. Uma mulher de branco, com o cabelo cobrindo o rosto, acenando em silêncio. Eduardo passou direto. Quem estaria ali naquela hora? E por quê? Mas 1 quilômetro depois, lá estava ela de novo. Mesma posição, mesmo movimento. Assustado, ele olhou para os retrovisores e, por um instante, jurou que ela também aparecia no espelho lateral, como se estivesse sentada no para-choque traseiro. Ele respirou fundo, passou a marcha e acelerou. Mas a estrada não acabava. Os quilômetros pareciam se repetir. As árvores do lado da pista pareciam idênticas. E a mulher continuava surgindo, sempre à frente. Na terceira vez que a viu, Eduardo parou. Achou que estava cansado, talvez delirando. Desceu com uma lanterna na mão e caminhou até o local onde ela havia aparecido. Mas não havia nada. Apenas pegadas pequenas no barro, que não levavam a lugar nenhum. Voltou ao caminhão, e quando abriu a porta, a mulher já estava no banco do passageiro. "Me leve até a ponte", ela disse, com uma voz baixa, seca, quase metálica. Eduardo congelou. Mas por algum motivo, obedeceu. Ligou o caminhão e seguiu viagem, sem dizer uma palavra. A mulher permanecia em silêncio, olhando fixamente para o horizonte. Quando se aproximaram da ponte do Rio Madeira, uma construção antiga e estreita, cercada por mato e totalmente sem iluminação, ela falou: "Foi aqui que eu morri." Eduardo não sabia o que responder. Olhou para ela, mas onde deveria haver um rosto, só havia escuridão. Era como se uma sombra cobrisse cada detalhe. O motorista não me viu. Jogou o caminhão contra mim e sumiu sem prestar socorro. No instante seguinte, o rádio explodiu em estática, o motor do caminhão apagou, e tudo ficou em silêncio. O caminhão não ligava. Eduardo tentava religar o motor em desespero, mas a chave apenas girava em vão. Foi quando ouviu algo bater no teto do caminhão. Depois, no capô. Depois, passos sobre a lataria. Ele não sabia se ainda estava sozinho. Olhou para o banco do carona, vazio. Mas o assento estava molhado, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. Do lado de fora, a neblina aumentava e sons estranhos ecoavam da mata. Choros, risadas, gritos. Eduardo trancou as portas e se encolheu no banco do motorista. Quando amanheceu, o caminhão funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele seguiu viagem, mas antes de sair da ponte, viu uma cruz de madeira no acostamento, com uma foto pregada com plástico velho. Era a mesma mulher. Ela havia morrido atropelada por um caminhão anos antes, e o corpo só foi encontrado dias depois, desfigurado. Desde então, motoristas juravam vê-la pedindo carona, ou já dentro dos veículos. Eduardo nunca mais passou pela BR-319. Disse que a estrada tinha olhos. Que, por vezes, a noite não era só ausência de luz, era a presença de algo que não deveria estar ali. Ele largou o caminhão um ano depois, e até hoje evita contar essa história. Mas a cruz continua lá. E os relatos também. Então, se um dia você pegar a rodovia 319 de madrugada e ver alguém acenando no acostamento, siga em frente. Não olhe nos olhos. E jamais pare. Porque nem sempre é um ser humano pedindo ajuda. Se você curtiu esse relato macabro, já deixa o like, comenta se você teria parado para ajudar e se inscreve no canal. Nos vemos na próxima história. Se você sobreviver à estrada. Se você é motorista de aplicativo, já deve ter ouvido dizer que nem todo passageiro é exatamente humano. Às vezes, o que entra no seu carro pode te levar a um destino de onde nunca mais se volta. Carlos era motorista de aplicativo há 5 anos. Trabalhava principalmente à noite, porque o movimento era mais tranquilo e as tarifas mais vantajosas. Acostumado a lidar com bêbados, casais brigando e gente esquisita, ele nunca se deixou abalar com as situações da madrugada. Mas naquela noite,
algo seria diferente. Algo que não envolvia só pessoas estranhas, mas uma presença que ultrapassava a lógica. A corrida começou como qualquer outra. Ele estava estacionado próximo à zona norte de São Paulo quando tocou a notificação: passageiro aguardando no cemitério da quarta parada. Era 00:47. Um local incomum, mas não impossível. Pensando que poderia ser um segurança, um vigia ou até um funcionário que acabou de sair do turno, Carlos aceitou a corrida. E naquele momento, sem saber, ele não estava indo buscar um cliente, mas sim o próprio pesadelo. Ao se aproximar do cemitério, Carlos notou algo estranho. O local estava completamente vazio. Nenhuma alma viva por perto, nenhum carro estacionado, nenhum movimento além do farfalhar das folhas com o vento gelado da madrugada. Ele parou o carro no ponto exato indicado pelo GPS, olhou ao redor e nada. Antes que pudesse cancelar a corrida, a porta de trás se abriu. Um homem alto, vestindo terno preto antigo, entrou silenciosamente. Não disse uma palavra. Carlos, surpreso, perguntou o destino. O homem respondeu apenas com um sussurro: Rua 7 de Setembro, número 108. O tom da voz era abafado, como se estivesse vindo de muito longe. Carlos digitou o endereço e notou que ficava na região central, perto de vários prédios abandonados. Durante o trajeto, tentou puxar conversa, mas o homem apenas olhava fixamente pela janela, com os olhos vidrados e expressão vazia. Em um momento, o retrovisor refletiu algo estranho. O rosto do homem parecia embaçado, como se o espelho não conseguisse captar sua imagem por completo. Carlos começou a sentir um mal-estar crescente. O ar dentro do carro parecia mais pesado, e uma sensação incômoda de estar sendo observado por todos os lados o fazia suar frio. A cada semáforo, ele olhava para o passageiro e o via imóvel, com os olhos fixos nas ruas escuras, como se esperasse algo. Quando enfim chegou ao destino, um prédio antigo e condenado, Carlos virou-se para informar a chegada. Mas o banco de trás estava vazio. Nenhum som de porta abrindo, nenhum movimento. Apenas o vácuo do silêncio. Carlos gelou. Olhou em volta do carro, saiu apressado com a lanterna do celular e conferiu todo o entorno. Nada. Nenhuma alma viva na calçada, nenhuma luz nos prédios. Mas quando voltou ao carro, havia uma carteira preta no banco de trás. Dentro, uma foto antiga em sépia, mostrando o homem do terno ao lado de uma mulher e duas crianças. Atrás da foto, uma data escrita à caneta: falecido em 12 de junho de 1954. Carlos sentiu a pressão no peito. Aquilo era impossível. Ele olhou para o banco mais uma vez, e algo chamou sua atenção no espelho retrovisor. O homem estava lá de novo, mas desta vez, sorrindo. A luz do poste oscilou por um instante e tudo escureceu. Carlos entrou em pânico, girou a chave, ligou o carro e arrancou, sem olhar para trás. A cada curva que fazia, sentia uma presença atrás de si, como se o passageiro ainda estivesse ali, mesmo sem ser visto. Quando chegou em casa, trancou-se no quarto e ficou a noite inteira acordado. No dia seguinte, levou a carteira até a delegacia e relatou o ocorrido. Um policial mais velho, após ouvir toda a história, pediu para ver a foto. Ao analisar, apenas balançou a cabeça e disse que já ouvirá aquilo antes. O número 108 da Rua 7 de Setembro era conhecido por ter sido cenário de um incêndio nos anos 50, onde uma família inteira morreu carbonizada. O homem da foto era o pai. Desde então, motoristas ocasionalmente relatavam corridas para aquele endereço, sempre por volta da 00:47. Todos descreviam o mesmo passageiro. E todos nunca mais voltavam a dirigir à noite. Carlos abandonou a profissão poucos dias depois. Disse que algumas corridas não valem o risco, que às vezes o passageiro não está indo a lugar nenhum, ele só quer ser lembrado. Desde então, toda vez que alguém relata ter pego uma corrida na frente de um cemitério, os veteranos do volante se entreolham em silêncio. Porque quem dirige de madrugada sabe, a noite é território deles. E se um dia você ouvir a porta de trás se abrir sem ninguém ter puxado a maçaneta, só dirija. Não olhe no retrovisor. E jamais pergunte para onde está indo. Se essa história te deixou arrepiado, deixa o like,
comenta "Eu não dirigiria mais" e se inscreve para não perder os próximos relatos do lado sombrio da madrugada. Até o próximo passageiro. Se um dia, durante uma corrida, você perceber que o passageiro desapareceu, não se engane. Ele ainda pode estar lá sentado bem atrás de você. Geraldo era motorista de aplicativo em Belo Horizonte e trabalhava sempre no turno da madrugada. Viúvo, sem filhos, ele enxergava nas corridas uma forma de fugir da solidão. Seu carro era limpo, silencioso e sempre com um cheiro discreto de lavanda. Mas naquela noite de quinta-feira, ele notou algo fora do comum. O sistema do aplicativo mostrou uma corrida com origem em uma estrada vicinal que ele conhecia bem, a Estrada do Curumim, um trecho cercado por mato fechado, com pouca iluminação, onde raramente alguém chamava carro. Ainda assim, ele aceitou. A corrida pagava bem e dizia que o destino era o centro da cidade. Quando chegou ao local, os faróis iluminaram um homem parado ao lado de uma cerca velha. Estava com um paletó cinza, uma mala de couro surrada e um olhar distante, como se esperasse alguém há muito tempo. Entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Geraldo perguntou para confirmar o destino. O homem apenas respondeu, sem sequer encarar o motorista: "Centro, por favor." A voz era rouca, pausada, e soava como algo fora do tempo. A corrida começou como qualquer outra. Geraldo tentou puxar assunto, mas o passageiro parecia imerso em seus próprios pensamentos. Não respondeu, não interagiu, apenas encarava a janela. Por alguns minutos, o clima no carro ficou denso. O rádio, que costumava tocar uma estação de jazz, começou a chiar. Então, silenciou por completo. Tentando disfarçar o incômodo, Geraldo olhava pelo retrovisor com frequência. A imagem do passageiro sempre parecia fora de foco, como se a figura dele não combinasse com o ambiente ao redor. Em certo momento, quando passavam por um trecho mais escuro da estrada, Geraldo jurou ver, pelo espelho, o rosto do homem se desmanchar por um segundo, como se estivesse derretendo. Ele piscou várias vezes, achando que era coisa da sua cabeça. Mas o frio que subiu pela espinha era real. Quando chegaram ao centro, Geraldo parou o carro em frente ao endereço indicado. Olhou para trás. O banco estava vazio. Desesperado, Geraldo saiu do carro. Olhou ao redor. Nenhuma alma viva. Abriu a porta de trás, encarou o banco. Nada. Nenhum sinal de mala, de movimento, de presença. Ele então pegou o celular e foi conferir a corrida no aplicativo. Para sua surpresa, o trajeto constava como corrida cancelada. Mas ele sabia que havia dirigido por 20 minutos, com o homem sentado ali. Achando que talvez estivesse em um episódio de confusão mental, decidiu voltar pela Estrada do Curumim para ver se encontrava algo que o fizesse entender o que havia acontecido. Ao passar novamente pelo ponto onde pegou o homem, parou o carro. Do outro lado da cerca, havia uma placa pichada e quase apagada. Curioso, ele se aproximou e limpou a sujeira. O que leu o fez congelar. Aqui morreu João Elísio, em 1977. Vítima de atropelamento, aguardando carona. O nome pareceu familiar. Então ele lembrou. O crachá na mala de couro que o homem carregava dizia justamente isso: João Elísio, funcionário público. A data da morte: exatamente 45 anos atrás, naquela mesma noite. Desde então, Geraldo passou a evitar corridas em áreas afastadas. Mas o mais assustador veio semanas depois. Ele começou a sentir o banco de trás afundar levemente durante algumas corridas, como se alguém estivesse sentado ali. Às vezes, durante a madrugada, via pelo retrovisor um vulto, não com forma definida, mas com uma presença constante. Levou o carro ao mecânico, ao padre e até a um centro espírita. Todos diziam que estava tudo bem, pelo menos com o carro. Mas Geraldo sabia que não estava sozinho. Certo dia, após uma corrida, uma passageira perguntou, assustada: "Senhor, seu irmão está com você?" Confuso, ele respondeu: "Não tenho irmão." Ela então apontou para o banco de trás e disse: "Mas ele estava ali o tempo todo, até agora há pouco." Depois disso, as aparições se tornaram frequentes. Sussurros,
risos abafados, o som de uma mala sendo arrastada. E sempre, ao fim de cada corrida, o mesmo valor no aplicativo, R$ 19,77. Uma referência ao ano da morte de João Elísio? Talvez. Ou apenas um aviso de que aquela corrida jamais teve fim. Geraldo ainda trabalha como motorista, mas todos sabem que ele nunca está realmente sozinho dentro daquele carro. Alguns colegas evitam rodar com ele por perto, dizendo que o ambiente ao redor fica mais frio, mais pesado. Outros juram que viram alguém entrando e saindo do veículo sem abrir a porta. O que ninguém pode negar é que, desde aquela noite, o banco traseiro do carro de Geraldo parece ter um dono, um passageiro silencioso, invisível, que nunca saiu de verdade. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de olhar agora para o banco de trás? Te vejo no próximo vídeo, se ninguém estiver te observando pelas costas. Nem toda corrida termina com o som de uma porta se fechando. Algumas acabam com gritos que ninguém escuta. Lauro era motorista de táxi havia mais de 15 anos. Diferente da maioria dos colegas, ele preferia rodar nos bairros mais afastados, onde a concorrência era menor e a chance de pegar passageiros mais frios, como ele chamava os bêbados ou quietos demais, era maior. Mas naquela noite de sábado, algo parecia diferente no ar. O relógio marcava 1h43 da manhã quando ele parou em frente a uma padaria abandonada no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, ponto conhecido por ser zona de tráfico, mas também um lugar onde muitos chamavam táxi pela segurança que oferecia. Ele esperava uma passageira que havia feito o pedido por telefone, segundo a central. Uma moça chamada Cláudia. A noite estava abafada, e as ruas vazias criavam uma atmosfera estranhamente silenciosa. Quando Cláudia apareceu, vinda de um beco ao lado da padaria, Lauro imediatamente percebeu algo estranho. Ela vestia roupas antigas, estilo anos 80, e andava de cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Cláudia entrou no táxi sem dizer uma palavra e apenas entregou um papelzinho com o endereço: Rua Floriano, número 278. Lauro achou curioso, mas ligou o carro e partiu. Tentou puxar conversa com um comentário bobo: "Tá calor hoje, né?" Nenhuma resposta. Ele olhou pelo retrovisor e viu que ela mantinha os olhos fixos no próprio colo, segurando uma pequena bolsa vermelha. A cada esquina, ele sentia como se o silêncio dentro do táxi ficasse mais denso, como se o ar estivesse sendo sugado aos poucos. Quando dobraram em direção ao destino, algo lhe chamou a atenção. A Rua Floriano havia sido interditada meses antes por conta de um incêndio que destruiu 3 casas, uma delas, a de número 278. Ele pensou em alertar a passageira, mas algo o impediu. Uma sensação fria subiu pela espinha, como se estivesse sendo observado. Ao chegar próximo ao local, a iluminação sumia completamente. Nem poste, nem casas iluminadas, nem carros. Tudo parecia abandonado. E a mulher finalmente falou: "É aqui." Lauro parou o carro, tentando entender. O número 278 estava lá, mas a casa era um amontoado de escombros queimados. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Cláudia abriu a porta e saiu calmamente. Caminhou até a entrada da casa e parou. Lauro abriu o vidro e disse: "Moça, essa casa tá queimada. Tem certeza de que é aqui?" Ela se virou. Pela primeira vez, ele viu seu rosto claramente e ficou paralisado. A pele era pálida, os olhos fundos, e o lado esquerdo do rosto estava deformado por queimaduras antigas. Ela sorriu levemente e respondeu: "Eu nunca saí daqui." Em seguida, simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu. Apenas sumiu. Lauro saiu do carro, correu até os escombros, gritando por ela. Mas só encontrou silêncio. Quando voltou ao carro, assustado, notou que a bolsa vermelha havia sido deixada no banco de trás. Ele a pegou, tremendo, e a abriu. Dentro, havia um bilhete com letras borradas pela água: "Obrigada por me levar para casa. Agora posso descansar." Junto, uma foto que o fez largar tudo. Era uma reportagem antiga sobre o incêndio da casa número 278. Na foto, uma jovem queimada era Cláudia. A data da morte:
Exatamente 10 anos antes daquela noite. Lauro tentou contar a história para os colegas de ponto, mas ninguém acreditou. Diziam que era o cansaço, ou que ele sonhou tudo. Mas o que ninguém conseguiu explicar foi o que havia dentro da bolsa, que ele levou à polícia. Um colar com as iniciais CF e um pedaço de tecido com cheiro forte de fumaça, mesmo depois de tantos anos. A perícia confirmou, era material de incêndio antigo, e o colar era o mesmo mencionado no laudo do caso Cláudia Ferreira, morta em 2013. Desde aquela noite, Lauro nunca mais dirigiu durante a madrugada. Abandonou o táxi meses depois, passou a viver recluso e a frequentar grupos de apoio para vítimas de trauma. Mas nunca mais foi o mesmo. Dizia ouvir a voz dela em sonhos, pedindo para ir para casa de novo. O detalhe mais perturbador, toda vez que ele acordava desses sonhos, seu antigo taxímetro que ainda guardava como lembrança marcava exatamente o valor da última corrida, R$ 17,80. Mesmo sem estar conectado à bateria. A história de Cláudia virou lenda urbana entre os motoristas da região. Muitos dizem que já a viram pedindo corrida perto da padaria abandonada, sempre no mesmo horário. Mas poucos têm coragem de parar. Porque agora todos sabem, essa corrida não termina com boa noite, ela termina com um bilhete de despedida. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você aceitaria uma corrida de madrugada, com uma passageira vestida como se ainda estivesse nos anos 80? Te vejo na próxima corrida, se ela não for a última. Se um dia, durante uma corrida, você perceber que o passageiro desapareceu, não se engane. Ele ainda pode estar lá sentado bem atrás de você. Geraldo era motorista de aplicativo em Belo Horizonte e trabalhava sempre no turno da madrugada. Viúvo, sem filhos, ele enxergava nas corridas uma forma de fugir da solidão. Seu carro era limpo, silencioso e sempre com um cheiro discreto de lavanda. Mas naquela noite de quinta-feira, ele notou algo fora do comum. O sistema do aplicativo mostrou uma corrida com origem em uma estrada vicinal que ele conhecia bem, a Estrada do Curumim, um trecho cercado por mato fechado, com pouca iluminação, onde raramente alguém chamava carro. Ainda assim, ele aceitou. A corrida pagava bem e dizia que o destino era o centro da cidade. Quando chegou ao local, os faróis iluminaram um homem parado ao lado de uma cerca velha. Estava com um paletó cinza, uma mala de couro surrada e um olhar distante, como se esperasse alguém há muito tempo. Entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Geraldo perguntou para confirmar o destino. O homem apenas respondeu, sem sequer encarar o motorista: "Centro, por favor." A voz era rouca, pausada, e soava como algo fora do tempo. A corrida começou como qualquer outra. Geraldo tentou puxar assunto, mas o passageiro parecia imerso em seus próprios pensamentos. Não respondeu, não interagiu, apenas encarava a janela. Por alguns minutos, o clima no carro ficou denso. O rádio, que costumava tocar uma estação de jazz, começou a chiar. Então, silenciou por completo. Tentando disfarçar o incômodo, Geraldo olhava pelo retrovisor com frequência. A imagem do passageiro sempre parecia fora de foco, como se a figura dele não combinasse com o ambiente ao redor. Em certo momento, quando passavam por um trecho mais escuro da estrada, Geraldo jurou ver, pelo espelho, o rosto do homem se desmanchar por um segundo, como se estivesse derretendo. Ele piscou várias vezes, achando que era coisa da sua cabeça. Mas o frio que subiu pela espinha era real. Quando chegaram ao centro, Geraldo parou o carro em frente ao endereço indicado. Olhou para trás. O banco estava vazio. Desesperado, Geraldo saiu do carro. Olhou ao redor. Nenhuma alma viva. Abriu a porta de trás, encarou o banco. Nada. Nenhum sinal de mala, de movimento, de presença. Ele então pegou o celular e foi conferir a corrida no aplicativo. Para sua surpresa, o trajeto constava como corrida cancelada. Mas ele sabia que havia dirigido por 20 minutos, com o homem sentado ali. Achando que talvez estivesse em um episódio de confusão mental, decidiu voltar pela Estrada do Curumim para ver se encontrava algo que o fizesse entender o que havia acontecido. Ao passar novamente pelo ponto onde pegou o homem, parou o carro.
Do outro lado da cerca, havia uma placa pichada e quase apagada. Curioso, ele se aproximou e limpou a sujeira. O que leu o fez congelar. Aqui morreu João Elísio, em 1977. Vítima de atropelamento, aguardando carona. O nome pareceu familiar. E então ele lembrou. O crachá na mala de couro que o homem carregava dizia justamente isso. João Elísio, funcionário público. A data da morte. Exatamente 45 anos atrás, naquela mesma noite. Desde então, Geraldo passou a evitar corridas em áreas afastadas. Mas o mais assustador veio semanas depois. Ele começou a sentir o banco de trás afundar levemente durante algumas corridas. Como se alguém estivesse sentado ali. Às vezes, durante a madrugada, via pelo retrovisor um vulto. Não com forma definida, mas com uma presença constante. Levou o carro ao mecânico, ao padre, e até a um centro espírita. Todos diziam que estava tudo bem, pelo menos com o carro. Mas Geraldo sabia que não estava sozinho. Certo dia, após uma corrida, uma passageira perguntou, assustada, "Senhor, seu irmão está com você?" Confuso, ele respondeu, "Não tenho irmão." Ela então apontou para o banco de trás e disse, "Mas ele estava ali o tempo todo, até agora há pouco." Depois disso, as aparições se tornaram frequentes. Sussurros, risos abafados, o som de uma mala sendo arrastada. E sempre, ao fim de cada corrida, o mesmo valor no aplicativo, R$ 19,77. Uma referência ao ano da morte de João Elísio? Talvez. Ou apenas um aviso de que aquela corrida jamais teve fim. Geraldo ainda trabalha como motorista, mas todos sabem que ele nunca está realmente sozinho dentro daquele carro. Alguns colegas evitam rodar com ele por perto, dizendo que o ambiente ao redor fica mais frio, mais pesado. Outros juram que viram alguém entrando e saindo do veículo sem abrir a porta. O que ninguém pode negar é que, desde aquela noite, o banco traseiro do carro de Geraldo parece ter um dono, um passageiro silencioso, invisível, que nunca saiu de verdade. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de olhar agora para o banco de trás? Te vejo no próximo vídeo. Se ninguém estiver te observando pelas costas. Algumas corridas não terminam com o passageiro saindo do carro. Algumas terminam quando o motorista não volta para casa. Clayton trabalhava como motorista de aplicativo na cidade de Porto Alegre. Era conhecido pelos colegas como um cara metódico, que seguia sempre a mesma rotina. Começava a rodar às 17 horas, parava exatamente a 1h da manhã, abastecia o carro e ia direto para casa. Em 7 anos de trabalho, nunca se envolveu em nenhum acidente, nunca teve problemas com passageiros e sempre mantinha 5 estrelas no aplicativo. Seu carro, um Voyage Prata de 2012, estava em bom estado, com vidros escurecidos e bancos de couro. Naquela noite de domingo, tudo parecia normal. As corridas estavam tranquilas e o movimento da cidade seguia o fluxo habitual. Mas faltando 10 minutos para encerrar o expediente, Clayton recebeu uma última solicitação. O destino era uma estrada de terra nos arredores da zona rural, um trecho onde a iluminação era escassa e o sinal de celular instável. Ele hesitou, mas como a corrida era curta, decidiu aceitar. Afinal, seria só mais uma corrida antes de encerrar o dia. Ao chegar ao ponto indicado, a região estava silenciosa. Apenas grilos e o barulho do vento entre as árvores podiam ser ouvidos. Não havia casas próximas, apenas uma pequena entrada de terra onde mal cabia o carro. No escuro, Clayton viu uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos caindo pelos ombros e a cabeça baixa. Ela entrou no banco traseiro sem dizer uma palavra. Clayton perguntou o destino, e ela respondeu com voz baixa, "Quero ir até o cemitério dos Pinheiros." Ele conhecia o local. Era um cemitério antigo, desativado, no meio do mato, e ninguém usava aquele lugar há anos. Achou estranho, mas começou a dirigir. No caminho, tentou conversar para aliviar a tensão, mas a mulher apenas repetia, "Não posso me atrasar, preciso chegar antes das 3. Quando ele perguntou o motivo, ela respondeu de forma enigmática, "Porque depois disso, as portas se fecham."
A frase fez o coração dele acelerar. Olhando pelo retrovisor, ele notou algo ainda mais perturbador. A mulher não tinha reflexo. O medo cresceu com cada quilômetro percorrido. O rádio desligou sozinho, os faróis começaram a falhar, e uma névoa espessa surgiu do nada, engolindo a estrada. Quando finalmente chegaram ao cemitério, o portão estava entreaberto, rangendo com o vento. A mulher abriu a porta sem fazer barulho e saiu. Mas antes de ir, disse: "Obrigada por me trazer. Agora você precisa me ajudar a sair." Sem entender, Clayton perguntou: "Sair de onde?" Ela sorriu pela primeira vez. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso gelado, sem alma, que revelava dentes enegrecidos e um olhar morto. Ela apontou para dentro do cemitério e disse: "De onde eu nunca saí." A porta do carro se fechou sozinha. Clayton tentou ligar o carro e ir embora, mas o motor não respondia. Quando olhou para frente, o que viu o paralisou. Dezenas de figuras vestidas de branco estavam no meio da estrada, todas caminhando em direção ao carro. Seus olhos brilhavam no escuro, e seus pés não tocavam o chão. Clayton nunca foi encontrado. O aplicativo mostrava sua última corrida finalizada às 2h59 da manhã. O carro foi achado abandonado 2 dias depois, exatamente em frente ao cemitério dos Pinheiros. Dentro, as portas estavam trancadas por dentro, mas não havia ninguém. O celular do motorista foi encontrado no banco do passageiro, com a tela trincada e o GPS travado em um ponto fora do mapa. Um local sem nome, sem coordenadas reconhecíveis. Um detalhe chamou a atenção da perícia. No vidro traseiro, havia marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado o rosto contra o vidro tentando sair. Mas nenhuma digital correspondia à de Clayton. A última mensagem enviada do celular foi para um amigo: "Essa corrida tá me deixando nervoso. Tem algo errado com essa mulher." Desde então, a estrada que leva ao cemitério foi bloqueada pela prefeitura, mas motoristas ainda relatam ver, durante a madrugada, uma mulher de vestido branco pedindo carona na beira da estrada. E o mais perturbador, quando alguém para, ela sempre pergunta a mesma coisa: "Você pode me levar até o cemitério dos Pinheiros?" A história de Clayton virou lenda entre os motoristas da cidade. Alguns juram que ele ainda está vivo, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenado a buscar caronas eternas para almas que nunca descansaram. Outros acreditam que ele apenas foi mais uma vítima de algo que a gente não consegue entender, algo que espreita nas estradas escuras, esperando a próxima corrida. Se você for motorista, pense bem antes de aceitar uma corrida em estradas desertas. Porque às vezes, o que entra no seu carro nunca deveria ter saído do túmulo. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. O que você faria se essa mulher aparecesse no banco de trás do seu carro? Te vejo no próximo vídeo, se você não estiver dirigindo sozinho. Algumas cidades são conhecidas por suas paisagens, outras por seus mistérios. Mas em Sombrio, Santa Catarina, existe uma história que faz motoristas mudarem de rota, só para não correr o risco de encontrá-la. Sombrio é uma pequena cidade do sul do Brasil, conhecida por suas praias e clima pacato. Mas para os motoristas de aplicativo que circulam pela região, existe uma rota em especial que ninguém gosta de pegar depois da meia-noite. A estrada da antiga usina, uma pista estreita, cercada por mata densa e trechos completamente sem iluminação. Reza a lenda que, desde os anos 90, uma mulher aparece por lá pedindo carona. Ela sempre está de branco, parece confusa e diz que precisa chegar rápido em casa, mas nunca revela o endereço. Um motorista chamado Rafael decidiu ignorar os alertas dos colegas e aceitou uma corrida naquela região. Era uma terça-feira, pouco depois da meia-noite. Ele viu o chamado e notou que era próximo da estrada proibida. Mesmo assim, como estava com poucos ganhos no dia, aceitou. Quando chegou, viu uma mulher parada na beira da estrada, exatamente como descreviam, vestida de branco, rosto pálido e cabelos longos. Ela entrou no carro e disse apenas uma coisa: "Leve-me para casa, antes que eles venham." A voz dela era fraca, como se tivesse acabado de sair de um lugar sem ar. Rafael, desconcertado, perguntou o endereço. Ela respondeu: "Atravessa a ponte. Depois, eu te mostro."
A ponte que ela mencionava era uma passagem abandonada, conhecida por ter sido interditada após um acidente com um ônibus escolar há décadas. Segundo moradores da cidade, o local tinha virado ponto de rituais e aparições. Rafael, ainda incrédulo, decidiu seguir. Conforme avançava, a temperatura dentro do carro caiu. O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro, mesmo com o ar-condicionado desligado. No retrovisor, Rafael percebeu que a mulher agora olhava fixamente para ele, mas com os olhos completamente pretos, sem íris, sem vida. Assustado, ele tentou puxar conversa, mas ela o interrompeu. Eles estão perto. E, segundos depois, as luzes do carro piscaram e a estrada foi tomada por uma névoa espessa. Rafael tentou parar, mas os freios falharam, e o carro seguiu sozinho, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. A ponte surgiu no meio da neblina. Era velha, com madeira podre e cordas amarradas em alguns pontos, um lugar completamente inviável para veículos. Mesmo assim, o carro começou a atravessá-la, rangendo a cada metro. Rafael gritava, puxava o volante, pisava no freio, mas nada funcionava. A mulher agora chorava em silêncio, lágrimas negras escorriam por seu rosto. Quando chegaram ao meio da ponte, o carro parou. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos, até que vozes começaram a surgir da mata. Sussurros, risadas infantis e passos se aproximando. Rafael saiu do carro desesperado. Olhou em volta e viu dezenas de figuras vindo pela estrada, todas vestidas como estudantes, com uniformes antigos, rostos deformados, olhos vazios. Ele correu até o banco de trás, mas a mulher não estava mais lá. Em vez disso, havia uma boneca de pano, rasgada, com a boca costurada. E do lado dela, um bilhete escrito com tinta vermelha: "Agora você sabe onde é minha casa." Rafael correu para o outro lado da ponte, sem olhar para trás. Quando chegou do outro lado, a neblina se dissipou e a estrada voltou ao normal. Ele estava sozinho. O carro havia desaparecido. Sem acreditar no que aconteceu, ele caminhou até uma casa próxima e pediu ajuda. No dia seguinte, os bombeiros fizeram buscas, mas não encontraram nenhum sinal do veículo. O aplicativo mostrava a corrida como em andamento, travado na mesma localização há horas. Rafael ficou dias sem dormir. Quando voltou a dirigir, toda vez que passava próximo à estrada da usina, sentia o mesmo frio, via sombras se movendo entre os arbustos e escutava, ao longe, uma voz feminina sussurrando: "Você me levou para casa, agora me deixa sair." Ele deletou o app, vendeu o carro e deixou Sombrio meses depois. Hoje vive no interior do Paraná e se recusa a falar sobre a noite em que cruzou a ponte. Mas um detalhe o assombra até hoje. Em sua nova casa, trancada no porão, ele encontrou uma boneca de pano, com a boca costurada, idêntica àquela que ficou no banco traseiro naquela noite. A história de Rafael é conhecida entre motoristas da região. Alguns dizem que ele enlouqueceu, outros acreditam que cruzou uma fronteira que não devia. O que ninguém explica é como o carro sumiu, nem como a boneca foi parar em outro estado. O que se sabe é que, desde aquela noite, outros motoristas relatam corridas misteriosas na estrada da usina. Todos dizem a mesma coisa: ela sempre pede para ser levada para casa. Se você trabalha à noite, principalmente com transporte, pense duas vezes antes de aceitar um pedido vindo de um lugar chamado Sombrio. E se alguém entrar no seu carro e pedir para cruzar uma ponte antiga, só diga não. Se você gostou da história, curta o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de seguir com essa corrida até o fim? Ou abandonaria o carro no meio do caminho? Nem toda corrida envolve passageiros. Às vezes, o que você carrega no porta-malas é pior do que qualquer pessoa que poderia entrar no seu carro. Bruno era motorista de aplicativos durante o dia, mas à noite, para complementar a renda, fazia entregas com seu carro particular, especialmente transportando caixas de uma empresa que se dizia especializada em itens sensíveis. O trabalho era simples. Ele ia até um galpão, recebia uma caixa lacrada, colocava no porta-malas e entregava em um endereço. Não podia abrir a caixa, nem olhar seu conteúdo. Pagavam em dinheiro, e o valor era sempre alto. Quanto mais distante e mais tarde, maior a recompensa. Depois de 3 meses sem nenhum problema, Bruno aceitou uma corrida especial.
Uma entrega única, às 3 horas da manhã, em uma estrada rural no interior de Minas Gerais. A caixa, desta vez, era maior, e foi colocada por 2 homens que usavam luvas e capuzes, sem dizer uma palavra. Eles apenas olharam para Bruno e disseram: "Não pare. Em hipótese alguma, abra o porta-malas." O endereço era um sítio abandonado, isolado, que não aparecia no GPS. Bruno sentiu um mal-estar assim que começou a dirigir. E a estrada parecia nunca acabar. Logo nos primeiros quilômetros, o carro começou a dar sinais estranhos. O rádio ligava e desligava sozinho, o celular travou completamente, e o ar-condicionado começou a soprar a gelado, mesmo desligado. Bruno tentou ignorar, atribuindo ao cansaço. Mas então começou a ouvir um som vindo do porta-malas. Primeiro, parecia um leve batucar. Depois, o som ficou mais forte, como se alguém estivesse socando a tampa com força. Ele parou o carro por instinto e saiu para verificar, mas lembrou-se do aviso: "Não abra o porta-malas." Ao se aproximar, o som parou. Bruno voltou ao carro, trancou as portas e seguiu viagem. O tempo parecia distorcido, ele estava 2 horas dirigindo por uma estrada que, no mapa, tinha apenas 25 quilômetros. A certa altura, percebeu que havia algo errado com o ambiente. Os postes sumiram, a vegetação parecia morta, e um cheiro de podre começou a invadir o interior do carro. Quando olhou pelo retrovisor, viu que algo se mexia no porta-malas. A lataria parecia inflar, como se tivesse algo tentando sair. E então, veio o grito. Um grito humano, desesperado, agudo, que atravessou o carro como uma lâmina. Assustado, Bruno encostou o carro no acostamento e saiu correndo. Ligou para o contratante, mas ninguém atendeu. O celular agora só mostrava mensagens sem serviço zona morta. Ele andou em círculos tentando pegar sinal, mas a estrada parecia deserta, envolta em neblina. Quando voltou ao carro, as janelas estavam todas embaçadas, e uma mensagem havia sido escrita com um dedo no vidro traseiro: "Socorro." Bruno perdeu o controle. Pegou a chave reserva e, contra todas as recomendações, abriu o porta-malas. Dentro, havia um saco preto, amarrado com arames. O saco se movia. Bruno puxou uma das pontas e rasgou o tecido. O que ele viu, nunca conseguiu esquecer. Um rosto deformado, sem olhos, costurado, como se tivesse sido montado com partes diferentes de outras pessoas. O corpo estava vivo, contorcendo-se, tentando escapar. Atrás do corpo, uma caixa de madeira com símbolos estranhos e marcas de sangue seco. Bruno fechou o porta-malas desesperado, ligou o carro e acelerou sem rumo. O grito dentro da mala agora era constante, como se a coisa estivesse enlouquecida. E no banco do passageiro, sem que ele tivesse notado, alguém estava sentado. Um homem pálido, de terno preto, sorrindo. Bruno bateu o carro em uma árvore horas depois. Quando a polícia chegou, o veículo estava vazio. Sem corpo. Sem caixa. Apenas o motorista, em estado de choque, balbuciando palavras sem sentido. Foi internado em uma clínica psiquiátrica em Barbacena, onde permanece até hoje. Os policiais que investigaram o caso dizem que o histórico do veículo mostrava diversas entregas anteriores para a mesma empresa, mas que o galpão simplesmente não existia. No local indicado pelo GPS, só havia um terreno vazio, tomado por mato. Curiosamente, os últimos rastros do carro mostravam que Bruno circulou por uma estrada rural que havia sido desativada desde 1987. Na ficha da empresa contratante, um detalhe chama atenção. O CNPJ pertencia a um necrotério clandestino fechado nos anos 90, envolvido em um escândalo de tráfico de órgãos. Desde então, vários motoristas relataram experiências parecidas. Sons estranhos no porta-malas, figuras que surgem no banco do passageiro e a mesma instrução enigmática: "Não pare." Nenhum deles conseguiu terminar a corrida. E todos sumiram semanas depois. A profissão de motorista pode parecer simples, levar pessoas ou objetos de um ponto ao outro. Mas às vezes, o que se transporta não pertence mais a este mundo. O que será que havia naquela caixa? E quem ou o que era aquela criatura presa dentro do saco? As respostas provavelmente morreram com Bruno, ou talvez ainda estejam vivas em algum porta-malas, esperando por outro entregador. Se você gostou dessa história, curta o vídeo,
se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo, você abriria a caixa ou seguiria a viagem até o fim?